Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse podcast é para você que se interessa por assuntos que envolvem a rotina de estudos. A cada episódio, um convidado especial compartilha com a gente um pouco do seu conhecimento para ajudar a nossa vida a ser ainda mais produtiva. Eu sou a Isabela e hoje estamos começando uma sequência de episódios que vão salvar acadêmicos Brasil afora. Durante o ano de 2022, ouvimos estudantes da graduação e da pós sobre suas maiores dúvidas na universidade. E pensando neles, fizemos com carinho esse e outros episódios. A primeira dificuldade relatada por eles é a de que muitas vezes os professores pedem tarefas, fornecem os modelos, mas não ensinam o modo como desenvolver a tarefa. O primeiro obstáculo que os universitários encontram é o desenvolvimento de projetos e de relatórios. E hoje eu recebo a professora Luciene Silva para tirar as principais dúvidas que temos nessa tarefa. Se você curtiu o tema e está ouvindo esse episódio pelo YouTube, já deixa aqui o seu like e preparem seus comentários para que esse conteúdo chegue e salve mais acadêmicos por aí. A professora Luciene é mestre e doutora em Ciências, área de concentração Ensino de Física, do PIEC-USP, que é um programa Interunidades e Ensino de Ciências. Também é professora de Física no Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, e atua no campus Nilópolis, no curso de licenciatura em Física. Professora, muito obrigada por aceitar o convite e vir conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço pelo convite, gente. É um prazer vir falar sobre esse tema aqui. E para tirar a angústia dos nossos ouvintes, o que é e qual é o objetivo de um projeto? Bom, eu pensei em várias coisas para a gente discutir sobre isso. Acho que é legal comentar que eu sou responsável no curso de licenciatura do IFRJ pela disciplina de TCC1. E uma das coisas que a gente discute é exatamente o que eu vou fazer no meu trabalho de conclusão de curso, qual pesquisa, e muitos chegam à disciplina ainda se achando, né? Então, sem um projeto especificamente, ou sem um trabalho começado, ou uma ideia na cabeça. O projeto serve justamente para você ter uma definição inicial do que você quer trabalhar, do que você quer estudar, é meio que o ponto inicial dessa trajetória que você vai percorrer para realizar uma pesquisa. E aí uma coisa que eu acho muito importante, que é uma coisa que não vai estar escrita no seu projeto, mas, aliás, são parênteses, muita coisa que eu vou falar aqui são coisas que não vão estar registradas no projeto, não são coisas assim concretas, mas que são coisas que, ao meu ver, faz toda a diferença para que o estudante, o professor, a professora vá caminhando nesse processo de realização de um trabalho acadêmico e tudo mais. E aí, o que eu queria falar inicialmente? É importante a gente ter uma delimitação do que a gente quer estudar, ter um foco. Que a ideia, assim, imagine, né, um guerreiro um arqueiro, que vai acertar um alvo que está pendurado numa árvore. Então, se ele não focar o alvo e ficar distraído no galho da árvore, no tronco, no passarinho que pousou, ele vai ver tudo, mas não vai ver o alvo. E aí, será que ele vai acertar quando ele soltar a flecha, né? Então, é mais ou menos isso na pesquisa. A gente vai focar um alvo, então tem que ter esse foco, tem que delimitar. Isso é um primeiro ponto. O projeto, você tem que trabalhar delimitando o que você vai pesquisar, o que você vai estudar. E vai responder algumas perguntas de como que vai ser o planejamento para você chegar nesse alvo. E aí tem algumas perguntinhas básicas que você tem que se propor a responder com esse projeto. O que, por quê, para quem, onde, como, com que, quanto, quando, quem vai estar envolvido. Então, eu fui enumerando várias perguntinhas, são aquelas perguntas básicas para a gente entender o que está acontecendo, né? E eu começaria com o quê? E eu sempre falo para os alunos que é importante agir em cima de questões. E aí eu estou falando aqui de questão de pesquisa. Você formular uma questão de pesquisa que vai ser a espinha dorsal do seu projeto e, na verdade, a espinha dorsal de todo o seu trabalho. E aí cabe aqui um comentário também que é muitas vezes difícil formular perguntas, né? Mas é um exercício, tá, gente? Tem que se propor. Tem várias referências, vários livros que vocês podem pesquisar depois que fazem
comentários do que são características de questões de pesquisa e tudo mais. Eu não vou me prender muito nisso aqui, mas eu vou comentar que é importante ter essa clareza, que é para onde você vai focalizar, né? Aí eu volto à questão do foco e vai direcionar a sua energia para prosseguir. Cabe ressaltar, gente, que o trabalho de pesquisa é um trabalho que exige energia, exige disposição, exige determinação. Isso é uma coisa que acho importante ressaltar. E aí, voltando um pouquinho mais para pensar o projeto de um modo mais concreto, é muito importante, o projeto é o planejamento do seu passo a passo. E aí, bom, como eu atuo em licenciatura, o planejar é uma essência do trabalho docente, né? Faz muito parte do nosso trabalho. Só que a gente tem que pensar que não é no sentido também de engessar o nosso trabalho, pelo contrário. Aí eu gosto de falar muito que a gente precisa planejar para a gente ter liberdade, né? Criar o nosso caminho para a gente poder ter bem claro o que é que está acontecendo, o que vai acontecer, onde a gente quer chegar, para a gente poder ficar mais tranquilo. E aí, gente, eu digo isso porque muitas coisas acontecem no meio do caminho. Então, você faz um projeto, mas aí outra coisa, né? Não coloca um peso tão gigante no sentido de, ai meu Deus, eu tenho que fazer tudo que está ali, daquele jeito que foi estabelecido nesse primeiro momento. Então, assim, equilibrar, né? Onde eu quero chegar, o que eu vou fazer, mas equilibrar também pensando que isso pode ir mudando ao longo do tempo. Então, o projeto muda, tá, gente? No sentido que mudam as circunstâncias, né? O que você projetou, planejou, pode ir mudando. Aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor alguém, um pós-graduando, um mestrando, acabou de entrar no mestrado, 2019, segundo semestre. E aí teve o projeto dele lá, beleza. 2020 teve a pandemia, não era algo previsto, foi uma circunstância que mudou de cabeça para baixo, tudo, a nossa vida, né? Toda a vida desse mestrando. Então, imagina, ele tem que ter essa clareza do que ele tinha proposto e clareza do que aconteceu no meio do caminho para poder ter esse equilíbrio, né, no processo do trabalho dele. E agora, imagine esse mestrando se ele não tivesse no projeto inicial, ele estaria mais perdido ainda, mais pressionado. Então, essa importância do projeto, repito, é estabelecer o foco para você direcionar a sua energia. Então, voltando, né, o projeto muda por conta dessas circunstâncias, que muitas vezes são coisas que fogem do nosso controle, e também por conta de um amadurecimento nosso mesmo, principalmente se a gente estiver no contexto de um estudante, uma estudante da graduação, que está fazendo esses seus primeiros passos. E esse amadurecimento vem desde a ideia de escolher uma questão de pesquisa, fazer leituras, decidir quais são os objetivos, quais são os sujeitos, quais são os objetos de pesquisa e por aí vai, e leitura de fundamentação teórica e também o diálogo com seus colegas, com seus orientadores, né? E aí esse amadurecimento vai fazendo a gente enxergar o que a gente está se propondo de outras formas. Então, o primeiro passo é a gente se propor algo e ter essa ciência que esse algo vai se transmutando também, por conta de tudo isso que eu estou colocando. E outras coisas mais aí, né? Os percursos são plurais. Com certeza. E o relatório? Qual que é o objetivo dele? Eu vou colocar uma imagem meio linear, né? Mas deixando claro que, como eu acabei de falar agora, os percursos são plurais, cheios de indas e vindas, e para, e volta, e pega outro caminho, e por aí vai. Mas a ideia é, se o projeto é o nosso ponto de partida, os nossos primeiros passos, e já visualizando lá onde eu quero chegar, o relatório, você fez todo esse processo e chegou. Em algum ponto ali, você vai, né, já estabelecer o final da sua jornada. Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar, muitas vezes a gente precisa finalizar a pesquisa, né? Não é que a pesquisa finaliza, é que ela precisa ser finalizada. Isso, gente, em todo contexto, na verdade, porque as situações, principalmente se a gente estiver pensando em pesquisa que envolve educação, são tão complexas, cheias de coisas interessantes e de coisas ali que você identifica problemas que merecem ser estudados, interpretados, né? A gente não tem fim no conhecimento. Isso em qualquer área, na verdade. Eu puxei a ideia para a educação, mas vale para toda área. Então, isso reforça até a ideia da questão de pesquisa. O seu percurso é responder a essa pergunta que você se propôs. E aí o relatório vai ser essa resposta. E aí uma coisa que eu acho muito importante da gente pensar
é que esse relatório, ou dissertação, ou tese, né, no caso da pós-graduação, não é algo que tem que ser focado apenas em resultados e discussões. Eu me propus a fazer tal coisa e o resultado deu tal coisa. Eu acho muito importante o aluno, a aluna, registrar nesse relatório o seu processo, registrar esse percurso de indas e vindas, de mudanças e de amadurecimento. Eu acho que é uma coisa muito interessante de estar registrado. Claro que aí depende também, né, de qual é o contexto que você vai fazer esse relatório, quais são as orientações. Gente, uma coisa importante, sempre busque o seu orientador, a sua orientadora, né? Essa pessoa está aí para te dar esses caminhos, tirar dúvidas e tudo mais. E aí vai seguindo o direcionamento do professor e da professora, é importante, né? Eu vejo esse ponto final da pesquisa, esse produto, como uma coroação desse processo e uma oportunidade de você, enquanto pesquisador e pesquisadora, poder relatar para outras pessoas o que aconteceu, onde você chegar e que conhecimento você construiu nesse processo. E aí é uma coisa para a gente ter em mente que a construção de conhecimento é coletivo, então precisa dessa comunicação, através do relatório, por exemplo, ou também através das apresentações de trabalho em congressos, em eventos, tudo faz parte, né, disso. E aí eu falei muito na questão do planejamento, a questão do projeto, né? A questão de pesquisa, que é importante estabelecer, e o relatório vai trazer respostas a essa questão de pesquisa, inclusive a não resposta. O que eu quero dizer por não resposta? Às vezes você não encontra uma resposta àquilo que você propôs, ou encontra uma resposta negativa, vou colocar assim, entre aspas. Às vezes a gente fica assim, poxa, eu não encontrei nada na minha pesquisa, aí vem a frustração, a insegurança, mas não se preocupa, porque a não resposta é uma resposta. E eu acho que é interessante você, no seu relatório, naquela parte de considerações finais, que sempre tem nos modelos, né, colocar uma reflexão de como foi esse processo e as limitações que tiveram ao longo dessa pesquisa e colocar quais são as perspectivas futuras que esse seu trabalho abre, seja a perspectiva futura do que você mesmo pretende perseguir né, no futuro, ou para outra pessoa que estiver lendo o seu trabalho se sentir instigado a dar continuidade a ele. De novo, né? A construção de conhecimento científico é coletiva. Então, eu imagino, eu vejo, né, reparo que o relatório tem muito disso. Vale também ressaltar, gente, que muitas vezes a gente tem essa ideia tanto do relatório quanto também lá do projeto, uma coisa meio burocrática, porque isso nos é pedido quando a gente vai submeter o projeto para ganhar uma bolsa, para, né, pleitear uma bolsa lá de iniciação científica, e aí no final é preciso prestar contas com esse relatório. Tudo bem, tem essa função, né? A instituição acaba exigindo um pouco isso da gente, mas eu coloco aqui como uma recomendação da gente pensar além disso, pensar em tudo isso que eu estou colocando como processo de formação, e não só essa burocracia, sabe? Acho que é importante a gente ter isso em mente. Muito interessante essa reflexão, né? Porque a gente percebe que a nossa mentalidade sobre o tema no desenvolvimento do projeto é uma, e quando você chega no desenvolvimento de um relatório, você está muito mais maduro em relação aos elementos que você abordou no projeto. Então, realmente, é um processo. Muito boa reflexão, professora. Bom, pessoal, a gente tem que encerrar, infelizmente, mas a gente volta com a professora Lu no próximo episódio. E eu deixo aqui as dicas de que virão excelentes episódios por aí, então acompanhem o Conceituados. Professora, muito obrigada. Eu te agradeço em nome da nossa equipe e de todos os estudantes que acompanham o Conceituados. E você, ouvinte, obrigada pela sua companhia. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e acesse todo o conteúdo produzido. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!